Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar as principais diferenças entre você construir uma casa com recurso próprio e depois fazer a venda, né? Ela pode ser financiada ou não, e você também construir uma casa com recurso da Caixa Econômica Federal, tá? Vou te mostrar as duas diferenças. Como é que funciona para construir uma casa com recurso próprio, né? Você tem que ir lá fazer a aprovação de todo o projeto na prefeitura, saiu o alvará de construção, você vai, constrói a casa, né? Escolheu o terreno, fez o projeto, constrói a casa ali e depois que tiver tudo pronto, você vai lá, faz a verbação e faz a venda desse imóvel, certo? E eu pontuei alguns itens aqui que é algumas particularidades que está intrínseca na hora de construir um imóvel com recurso próprio, tá? Então você precisa, se você for vender ela financiada, você precisa executar essa casa sendo uma empresa, tá? Você precisa ter um CNPJ para poder fazer a construção dessa casa e a Caixa Econômica aceitar ela como uma casa sendo financiada, tá? Você precisa construir ela com recurso próprio, tá? Você precisa ter todo o capital para construir, esperar vender para esse dinheiro retornar para você, tá? Isso eu estou falando quando a casa for vendida financiada, tá? Você vende a casa depois da conclusão e depois que sai a verbação, tá? Nesse caso aqui, que você construiu com recurso próprio, quem define onde é o bairro que vai ser construído e o tipo de projeto, se é 2 quartos, 3 quartos, quem define isso é você, né? Quem está indo lá e construindo essa casa para depois ser vendida. O lucro dessa construção, ele é maior, tá? Construir para vender dá um lucro maior, porém tem um imposto de ganho de capital que você paga construindo a casa para depois vender, tá? Agora vamos falar da diferença na hora que a gente começa a pensar em vender a casa para depois construir, onde a gente faz o processo de financiamento primeiro para depois estar fazendo a venda dessa casa, tá? Que é o que a gente mais trabalha aqui na minha empresa, que esse processo chama aquisição de terreno e construção. Então o cliente não precisa ter a casa, não precisa ter o terreno, e ele quer ter a casa própria, tá? Como é que funciona, né? O cliente, ele vai nos procurar através dos nossos parceiros ou diretamente, tá? E ele vai nos falar que quer construir a sua casa. E ele não tem todo o recurso para construir essa casa, tá? Então ele pode escolher o bairro que ele quer morar, ele pode escolher qualquer bairro na cidade que ele quer morar. Ele pode escolher o tipo de projeto que ele vai querer, claro que dentro do que foi aprovado para ele de crédito dentro da Caixa Econômica, tá? Então depende do que foi aprovado para ele. Então ele pode escolher o tipo de projeto que ele vai construir a própria casa, tá? Esse imóvel você pode fazer ele sendo pessoa física, você não precisa ter uma empresa para construir esse tipo de casa, tá? Você faz a venda dele antes mesmo de tirar o alvará, antes de fazer o processo do financiamento, tá? Você já está fazendo a venda ali antes de tudo o que é feito quando a gente fala de imóvel pronto, tá? Então, outro ponto aqui, o cliente pode escolher o lote, o projeto personalizado e você não precisa investir o seu dinheiro para trabalhar com aquisição de terreno e construção, tá? Por que eu falo que não precisa ter realmente dinheiro, você não precisa ter dinheiro para começar a trabalhar com esse mercado? Porque o cliente, a Caixa Econômica, só financia 80% do valor total do imóvel. Então, você não precisa ter dinheiro, mas o cliente, ele precisa ter 20% do valor total do imóvel. Vamos supor que seja uma casa aí de R$200 mil, tá? Desses 200 mil, a Caixa financia 80%. Então, o cliente, no caso, teria que ter R$40 mil em caixa para poder construir uma casa dessa, tá? Então, esse dinheiro, ele é repassado para o construtor, para o engenheiro, para o arquiteto, para o técnico de edificação, para quem realmente vai construir essa casa para esse cliente, tá? Então, você vai pegar esse dinheiro todo e vai começar a obra para esse cliente. E conforme a obra for evoluindo,
vem as medições da Caixa e a Caixa paga o decorrer da obra, tá? Paga o andamento da obra. Então, por isso que eu digo que realmente não precisa você ter dinheiro para começar a trabalhar nesse mercado, tá? E nesse caso aqui, quando você constrói a casa já sendo financiada, não tem ganho de capital, porque todo o processo é feito já no nome do cliente. Então, o alvará sai no nome do cliente, ligação de água, de energia no nome do cliente, o financiamento é feito no nome do cliente. Então, tudo é feito no nome do cliente e você não paga esse imposto aqui de ganho de capital, tá? Então, eu espero que eu tenha te ajudado aí a entender como é que funciona a diferença entre construir um imóvel para vender e vender para depois construir, tá bom?